Boa tarde a todos, meus amigos, meus irmãos. Sejamos todos bem-vindos a mais uma aula de catequese. E antes de iniciarmos, eu convido a todos a fechar os seus olhos para nós rezarmos, para bem participarmos deste momento de graças, deste momento de conhecimento sobre a palavra de Deus e sobre Deus. Então, eu convido a você a fechar os seus olhos e rezar assim comigo. Senhor Jesus, amigo da minha alma e amigo do meu coração, eu convido o Senhor para que possa me abençoar neste dia, para que cada vez mais eu possa aprender sobre as suas coisas e as coisas do bem. Abençoai a minha família, abençoai os meus amigos e abençoai também as minhas súplicas e as minhas necessidades. E agora eu convido a você a abrir os seus olhos e fazer esse sinal assim, ó, um sinal de joia. Todo mundo fazer um sinal assim e na testa, a cruz na testa, a cruz na boca e a cruz no coração. Dizendo assim comigo: pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Posso falar uma coisa? Por favor. Então, na verdade, não é nem falar uma coisa. É porque assim, eu Olha, entrei. você chegou agora, Mariana? Eu lembro de você do encontro passado. Eu entrei no ano passado? Não, do encontro passado. Ah, tá. É porque eu entrei na aula bem atrasada. Mas é porque eu não tinha aula pro meu computador. E aí, eu não tava conseguindo entrar por ele. Porque quando eu tava colocando a senha que precisa, tava dizendo que tava inválido, entendeu? Uhum. Por isso que eu Mas não tava você conseguindo entrou entrar. pelo link. Sim, aí eu entrei pelo link. Por isso que eu cheguei atrasada. Porque eu não tava conseguindo entrar. Muito Isso bem. também aconteceu Perdoada. comigo, que eu tava tentando entrar na aula por um link aí, todo estranho. E aí depois eu tive que entrar pelo outro link. Eu vou falar com o Emanuel para que ele possa ver isso. Aí na próxima, é porque é novo também. Tudo que é novo, a gente fica meio perdido. Até eu mesmo estou aqui meio perdido. Mas então, você que já está com a sua apostila, abra, por favor, no 9º encontro. Jesus, Reis e Profetas. Olha, eu não sei na sua apostila, mas a minha apostila aqui está na página 27. Quem levantou a mão pode perguntar, pode falar. Professor, não encontro? 9º encontro. Na apostila. Jesus, Reis, Profetas. Este é o título. Ai, ai. Prontinho? Pois é, meus irmãos. Eu convido a você a recapitular aquilo que Emmanuel já falou aqui. Vocês lembram daquele povo de cabeça dura que demorou 40 anos para chegar na Terra Prometida? Quem lembra? Fala aí, por favor. Eu lembro. Eu lembro. Eu lembro. Povo difícil, né? O povo que Né, demorou povo? 40 anos, Eu lembro. que atravessou o Mar Vermelho, e Moisés estava lá guiando. Povo ruim da cabeça. E por falar em Moisés, quem lembra de Moisés aqui? Eu lembro. Eu lembro. Lembra? Alguém pode falar para mim quem era Moisés? Quem era Moisés? Eu posso. Fala, por favor. Moisés. Pode falar. Pode falar quem ia falar. Mas era uma pessoa que Sim. foi... A mãe estava... era assim. Estava... Se você tivesse um filho homem, bebê, eles iam matá-lo. E o que aconteceu? Ela teve um filho homem. E o que ela fez? Ela pegou uma cesta, encobertou e botou ele no mar, para ele poder não ser morto e poder viver.
E aí, e aí a filha do faraó pegou ele e cuidou como se fosse seu filho. Muito bem. Mas, que mais? Vamos falar de Moisés mais na frente. Qual é a função de Moisés? Você lembra? Moisés Depois que ele... levava a área prometida. Mandou Muito salvar. bem. Ele foi responsável, ele foi chamado por Deus para guiar o povo eleito para a terra prometida, que nós podemos chamar também a terra de Canaã. Mas aí, no meio do caminho, como vocês já sabem, aconteceu muitas coisas. E antes de chegar na terra prometida, passaram 40 anos, aconteceu uma coisa. Agora eu quero que vocês me digam. O que vocês... Pode falar o que vocês acham. O que você acha que aconteceu com Moisés? Aconteceu alguma coisa com Moisés? Eu posso falar Fala. o que eu acho que aconteceu com ele? Com certeza. Gente, Vamos... O que você acha que aconteceu com Moisés? eu tava precisando que alguém me perguntasse isso. Então, eu tava precisando muito que alguém me perguntasse isso. Então, eu acho que o que aconteceu foi o quê? Ele passou 40... Porque Moisés ele era gado, certo? Gado do quê? Gado, certo? Aí, tipo, depois que ele falou com Deus e levou o negócio, ele passou 40 anos no barco, junto com várias pessoas, né? Que morriam e nasciam. Só que aí, tipo, eu acho que o que aconteceu com ele? Eu acho que ele não voltou para a família. É porque travou, não travou? Travou um pouquinho. Ele passou quantos dias no bar? Não, dias não. Ele passou, tipo, 40 anos. 40 anos no barco, como você disse. Aí, eu acho que o que aconteceu com ele? Como ele estava libertando todo o povo da escravidão, ele também estava libertando a mãe e o irmão dele, né? Que eram escravos. E o pai dele também. Só que aí eu acho que como eu acho que ele não voltou para a família de Faraó. E eu acho que ele voltou, tipo, eu acho que ele ficou sabendo quem era a mãe verdadeira dele e tal, e eu acho que ele pensou a ficar com a mãe dele e com a família dele, verdadeira. Você tá mudo. Você tá mudo. Eu tô mudo. Voltei. Muito interessante essa história. Mas quem acha outra coisa? Obrigado, viu, Mariana? Quem acha, quem quer falar, pode falar. Aproveita que Emanuel não está aqui, hoje vocês podem falar à vontade. Coisa. Você acha a mesma coisa? Então, eu vou contar o que aconteceu. Gente, vocês acreditam que Moisés, ele não entrou na Terra Prometida? Pois é, ele não entrou. Por quê? Não entrou. Ele demorou 40 anos com aquele povo difícil, guiando, rezando a Deus, e o povo de cabeça passou tanta tribulação, e quando chegou próximo à Terra Prometida, ele não chegou, porque ele morreu. Aí vocês podem me perguntar, mas por que ele morreu? Ele morreu porque Moisés, ele se revoltou. Oi? Eu sabia, eu ia falar, quando você perguntou, o que você acha que aconteceu com Moisés? Eu ia falar, eu acho que ele morre. Olha aí, muito bem. Sua intuição foi certinha. Não, porque todo mundo que tem uma certa importância na Bíblia, menos Deus e algumas outras pessoas, morre. Tipo, a importância, bora matar. Mas como ele morreu, professor? Oi? Como ele morreu? Calma, eu vou falar. Ele morreu porque ele foi desobediente a Deus. Ele se revoltou contra Deus, e por isso ele viu o povo entrando na Terra Prometida, mas ele não entrou na Terra Prometida. Porque Deus pediu para que ele tocasse a pedra por 2 vezes. Mas de picadinha, de raiva, Moisés foi lá e tocou 3 vezes
negando a vontade de Deus. E por isso ele foi contra a vontade de Deus. Mas aí, vocês sabem que é um povo difícil, né? E esse povo precisava de alguém para liderar. E aí, Deus, em sua infinita bondade, ele dividiu esse povo em 12 tribos. Gente, grava esse número, 12 tribos. 12 tribos. E dessas 12 tribos, cada tribo, nosso Senhor não, aliás, Deus Pai, ele colocou um rei, aliás, um juiz, para liderar essa tribo. E uma dessas tribos, quem liderava era Samuel. Quem já ouviu falar de Samuel aqui, diga eu. Uma profeta, virou um profeta depois. Eu só ouvi falar o nome dele, porque meu irmão Já ouviu falar em Samuel? Eu não ouvi falar muito, tipo, só o nome Mas mesmo. eu falo Samuel da Bíblia, viu, gente? Não tô falando Samuel. Samuel da Bíblia. Peraí, rapidinho. Ele foi um profeta. Ele foi um profeta. Eu já ouvi porque não da última vez, quando meu irmão estava fazendo catequese, ele e minha mãe conversaram sobre Samuel, aí eu ouvi tipo, só o nome, mas eu não lembro muito. Muito bem. E um desses juízes era Samuel. Mas, como você sabe, gente, eu vou falar muito disso. O povo era cabeça dura. Quer ver? Eu convido a você a fazer com cuidado, pelo amor de Deus, não é para machucar, não. A bater com a sua mão assim na sua cabeça. Não é dura? É dura ou não é? É dura. É dura. A cabeça desse povo é bem mais pior que essa cabeça sua que tá dura aqui agora. Se você não tivesse falado que era para tomar cuidado, eu ia meter a minha mão assim de um jeito na minha cabeça. Pois é, o povo era muito pirracento. E aí, eles viram que os outros povos ao redor deles eram governados por um rei. Eles perceberam, nossa, os outros povos eram governados por reis. E por que nós somos governados por juízes? Aí, o povo foram reclamar com Samuel. Gente, só recapitulando aqui. Samuel, ele meio que assumiu o lugar de Moisés, para ser mais sucinto aqui. Aliás, mais sintético. E aí, aí Samuel teve uma atitude muito interessante, que aqui eu quero que vocês observem comigo. A atitude que Samuel teve não foi uma atitude precipitada. Nós vamos eleger um rei, e esse rei será eu. Porque Samuel, ele poderia se eleger como rei. O ego dele podia ir lá em cima e ele, então o rei sou eu. Pelo contrário, Samuel teve uma atitude muito bonita. Você sabe qual é? Ele rezou. Samuel, ele foi rezar para pedir um discernimento a Deus. E aqui eu quero trazer para nós como é importante a oração nas nossas vidas. Quem reza aqui, diga eu. Mas tem que ser verdadeiro, porque se mentir é pecado. Ô, professor, eu posso perguntar uma coisa? Pode, você deve. Minha avó me deu uns livrinhos. Então, a minha pergunta é o seguinte. Tipo assim, você disse que Moisés morreu, né? Porque ele desobedeceu a Deus e tal. Mas Deus, ele pediu para Moisés para bater uma pedra na outra 2 vezes, não foi? Não, o cajado. O que é cajado? Você lembra da Arca da Aliança? Moisés, aliás, quem lembra do Mar Vermelho? Moisés abriu o mar com cajado. Lembra? Ele cajado de cobra. Cajado. Sim. Aí ele queria que ele batesse. Aí Deus queria que ele batesse o cajado 2 vezes na pedra, é isso? Você tem qual encontro? Mas só que ele se revoltou contra Deus. Nós estamos no 9º encontro. Peraí, por que ele se revoltou contra Deus? Não, na apostila. Você tá lendo isso de qual encontro na apostila? 9º encontro. Juiz, reis, profetas. Na minha apostila está na página 29. A Marina perguntou uma coisa interessante. Por que ele revoltou contra Deus? Porque, ao mesmo tempo que nós julgamos Moisés, nós meio que entendemos porque ele é humano.
diante das dificuldades que apareceram naquele momento, ele se revoltou. É um momento de compreensão, entendeu? Ele se revoltou contra Deus. Ele se revoltou por se revoltar, não tem explicação. Ele não queria bater duas vezes. Revoltou contra Deus. Mas continuando aqui. E aí, como eu dizia, quem rezava aqui, como é importante a oração para a nossa vida. Porque assim como Deus falou para Samuel, é na oração que Deus nos dá respostas de muitas coisas. Então, nós que vamos receber a primeira Eucaristia é este ano que vocês vão receber a primeira Eucaristia, né? Vamos fazer. É de suma importância nós conversarmos com Deus, porque Deus é o nosso melhor amigo. Deus é aquele que está ao nosso lado sempre. Depois de Deus, é claro, o nosso pai e a nossa mãe, mas Deus em primeiro lugar. É igual o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, a nossa oração, ela tem que ser cotidiana. Tá certo? Marina. Ai, peraí, acabou de vir uma coisa aqui na minha cabeça, que você não tem noção. Fala o que vem na sua cabeça, eu quero saber. Coisa que faz muito sentido, você não tá entendendo. Seguinte. Oh, meu Deus, fala aí, então. Foi provado que Moisés... É sério, vai ser meio nada a ver, mas eu quero perguntar isso. Pergunte. Então, religiões, isso foi realmente provado, cientificamente provado que Deus existe, né? Aí, tipo, você sabe que Deus existe por causa da sua fé, não porque foi provado. Mas tem uma... Mas, tipo assim, Moisés não existiu? Como? Moisés não existiu? Existiu. Ele não falou com Deus? Sim. Aliás, Deus falava com ele. Eu quero Porque entender você quer saber como que Deus falava com ele? É isso? Sim, se não foi provado pra ele. Porque, tipo assim, precisa ser provado. Tem como ser provado. Precisa ser provado, entendeu? Olha, tem uma... Isso eu não vou conseguir te explicar cientificamente, mas eu vou conseguir te explicar pela fé. Quando eu falo que Deus ele nos responde na oração, é através do seu espírito. Porque o seu espírito, ele meio que fala no nosso coração e a gente tem como se fosse um pressentimento, entende? E a gente sabe que aquilo é de Deus. Entende? Quando nós somos bem amigos de Deus, quando nós somos bem ligados a Ele, aí Ele fala ao nosso coração. Professor, tem uma Entendi. Exatamente. Por favor, É porque, tipo assim, eu também aproveita, eu gosto de gente que faz pergunta. professor. Por favor, pode perguntar. Minha pergunta é, Ele tem guerra depois. O rei do... Eu não sei, o rei, quando o Davi já é grande, o rei manda matar ele, não é? Depois Como? que o rei manda matar ele. Manda matar quem? Que eu não escutei. Perdão. Samuel. Eu não te escutei. Essa. Hã? Ela perguntou se o rei depois mandou matar Samuel. Ah, Eu acho que foi isso. vamos ver. Então. Nós vamos chegar lá. Então, vamos dar continuidade, senão nós vamos ficar aqui há muito tempo. Daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. E aí, Deus falou no coração de Samuel para que ele elegesse um rei. E o primeiro rei que deu continuidade ao povo que estava na Terra Prometida foi Saul. Alguém já ouviu falar de Saul aqui? Quem conhece Saul? Já ouviu falar? Talvez você não conheça, mas já ouviu falar de Saul. Eu nunca ouvi falar. Nunca ouviram? falar. Pois é, gente. Oi? Ele foi que matou Samuel depois. Vamos ver se ele matou Samuel depois. Vamos ver. Olha, Samuel então pediu a Deus em oração e ele ordenou que ungisse Saul. E Saul foi ungido como rei. Foi elegido como rei. E foi o primeiro rei. Mas só que teve um problema, gente.
que vocês acham que aconteceu com Ele não Saul? queria É o obedecer a óbvio. Deus. Não queria Saul obedecer foi a Deus. infiel, tá escrito aqui. Muito Mas- bem, Saul foi infiel, igual está escrito aí. Ele foi infiel à ordem de Deus. Aí, se o povo já era cabeça dura, se o povo já estava querendo se afastar dos mandamentos, vocês lembram dos 10 mandamentos, né? E Saul ainda pisa na bola com Deus. Mas aí tem uma coisa. Professor, Deus, ele ama todos. Todos. Deus ama todos. E Deus, o amor de Deus é tão grande que ele não desiste da humanidade. Aí, Deus ordenou a Samuel, veja o papel importante de Samuel. Samuel é como se fosse o mediador entre Deus e os homens, nesse caso aqui. Aí Samuel, ele elege Davi como rei de Israel. Alguém tinha uma pergunta? Pergunte, para a gente falar de Davi. Alguém falou, professor? Davi, Fale. não escutei. Pode falar, pode perguntar. Isso aconteceu depois de Samuel e Saul. Depois que aconteceu que Samuel foi na casa de Davi para abençoar ele, para o rei não saber. professor, posso beber água rapidinho? Pode ficar à Professor, eu vontade. tenho uma pergunta. Muito bem, isso, pergunte. Última pergunta, depois nós deixamos para outro momento as perguntas. Pode perguntar essa, a última. É que, sabe a foto aqui na apostila? Que eu acho que Sim. tá Samuel assim com a mão? Quem é Muito esse bem, embaixo? é Samuel, Azete. é Davi. Tava jogando na cabeça. Ah, é Davi? Isso. Eu ia perguntar se era Davi ou Saul. É Davi. Aí uma coisa interessante, obrigado por você lembrar da foto. Davi, ao contrário de Saul, Davi ele era muito novo. Não sei se vocês já viram a história que Davi matou Golias com a pedra. Davi Já. era muito novo e baixinho. Já vi. Pois é, gente, Davi ele era muito baixinho, muito novo. Mas, por incrível que pareça, Davi foi o único rei que deu certo. O reinado de Davi durou 40 anos. 40 anos. Mas só que não foi assim, como eu posso dizer, não foi também as 1000 maravilhas, né? Que também ele não é totalmente perfeito. Mas, entre trancos e barrancos, Davi foi o único que conseguiu ser fiel à vontade de Deus. E Davi, ele tem um papel muito importante para aquele povo, porque Davi, ele escreveu poemas, salmos belíssimos. Na Bíblia, vocês já viram falar nos salmos? Filho dele, eu acho. Ah, Sim. não, calma aí, que ele cantava para Sim, né? Deus. Ele cantava Muito para bem. Deus. E isso ele cantava para Deus. Ele cantava para Deus. Ele era bem animado. Dele. A grande Falou. maioria dos salmos que tem na Bíblia é de Davi. Vários salmos que estão na palavra de Deus é de Davi. E nesses salmos, o que Davi ele apresentava nesses poemas? Ele anunciava a vinda do Messias, que Deus prometeria nascer de sua descendência. Eu vou dar uma colher de chá para vocês. Nós estamos agora no Antigo Testamento. Mas quando chegar no Novo Testamento, nós vamos falar de Jesus Cristo, Filho de Deus. Agora nós só estamos falando de Deus Pai. Mas quando chegar no Novo Testamento, nós vamos falar de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E esse Esse é o Jesus Cristo, 11. Filho de Deus, isso, será essa profecia de Davi que ele está dizendo, que nascerá da nossa descendência. Aliás, a descendência dele é o Filho de Deus, que no caso é o Messias. Porque Davi, rapidinho, só vou falar aqui, uma colher de chá, abrindo um parênteses aqui. Porque Davi é parente de José, você sabe José? Que é pai de Jesus Cristo, esposo de Nossa Senhora. Mas mais na frente nós vamos ver sobre isso. Foi só uma colher de chá. Mas aí passaram 40 anos. Pode falar. Professor, eu tenho uma pergunta. Pergunte. Adoro quando você faz pergunta. Moisés, ele morreu de velhice ou ele morreu que alguma coisa matou ele?
Moisés, ele morreu pela desobediência. Ele foi desobediente. Morreu de velhice, mas foi desobediente. E por isso que ele entrou na Terra Prometida, que é a Nova Canaã. Então, tem Por favor, também pode uma perguntar. teoria que, tipo, uma viúva, ela se casou, teve um filho, depois eu acho que teve Jessé, que foi o pai de Davi, e Davi foi tataravô de Jesus. Isso, justamente porque por conta de José, que é pai adotivo de Jesus. Mas nós vamos falar ainda de José. Posso te perguntar uma coisa? Por favor, última pergunta para a gente continuar, senão a gente vai ficar aqui até meia-noite. Depois Então, a gente abre para mais perguntas. é porque, tipo assim, Davi e Moisés, tipo assim, a Terra Prometida é a terra que a gente mora, né? A Terra Prometida não é onde a gente mora. É isso que eu queria saber. Muito bem. A Terra Prometida foi a salvação daquele povo que Deus concedeu àquele povo. Para nós, agora, nós vamos falar sobre isso mais à frente. Para nós, a nossa Terra Prometida, nós vamos ver isso no Novo Testamento, é a Jerusalém Celeste. O que seria a Jerusalém Celeste? É o céu. Que você sabe que nossa vida é passageira. Quando nós morrermos, nós vamos para o céu, morarmos com nosso Senhor e os seus santos e anjos e arcanjos. Essa é a nossa terra prometida. Nós estamos a caminho da terra prometida, que é o céu. Beleza? Respondido? Muito bem, continuando aqui. Mas aí Davi morreu. 40 anos se passaram. Davi morreu, não. Davi passou o seu bastão, o seu reinado, para o seu filho, Salomão. Ó, vocês estão espertos, viu? Estão acompanhando. Eu gosto assim, quando acompanha. Para seu filho, Salomão. Vamos ler aqui. O sucedeu, mas antes pediu a Deus sabedoria para governar o povo. E foi atendido no seu reinado. Foi construído o belíssimo templo de Jerusalém. Muito bem. No tempo de Salomão, construiu o templo de Salomão, que é o templo de Jerusalém. Acho que vocês já ouviram falar no templo de Salomão. Mas só que teve outro problema. Mas depois Salomão e os outros reis que sucederam... Oi? O irmão mais velho queria o reinado. Isso. Mas depois de Salomão, como aconteceu com todos, e os outros que sucederam Salomão, aconteceu um problema. Eles também foram infiéis. Mas essa infidelidade entre esses reis e os outros que foram depois de Salomão, aconteceu que houve um grande conflito entre o reino norte e o reino sul, que é o reino de Judá e o reino de Israel. Mas aí, nesse tempo aí, passou muito tempo de conflito entre esses dois reinos, e foi meio que sucedendo. Sempre entrava um e era infiel, sempre entrava outro, era infiel, até que chegou o último rei, que é Nabucodonosor. Ele foi um rei, como eu posso dizer, um rei competente, né? E foi um dos reis que foram fiéis. Depois de Davi, foi um dos reis, e Salomão, é claro. Ele foi um dos reis que foram bastante fiéis. Mas aí, 50 anos depois, os israelitas puderam voltar para a Terra Prometida e foram morar numa parte da Palestina chamada Judeia, onde reconstruíram o Templo de Salomão. Caiu aí, aliás, o Templo de Jerusalém foi destruído na guerra entre Judá e o reino de Israel. E aí, através de Nabucodonosor, foi reconstruído o novo Templo de Jerusalém. Até aqui, alguma dúvida? Pode perguntar, aproveita. Professor, a por aula de favor, hoje vai que horas? daqui a pouco. Você quer que acabe que horas? Me diga. Tanto faz. Tanto faz? Então vamos até 7 horas da noite. Brincadeira.
Após 7 horas da noite. É brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Ai, ai. E aí, depois de Nabucodonosor, passaram 50 anos, e aí suscitaram, o próprio Deus suscitou os profetas. Deus suscitou os profetas. Aí tem o profeta Isaías, tem vários profetas que virão um após o outro. Mas sobre os profetas, Emanuel vai falar para vocês na próxima aula. Na próxima aula, guarde bem isso. Na próxima aula, Emanuel vai falar com vocês sobre os profetas. Aí, dando continuidade aqui, nós temos uma atividade na página 29. Aqui no meu está na página 29. Olhem para vocês se é na página 29. Na Qual de é o vocês. nome do primeiro rei? A minha tá Essa- na 28. Isso. Qual o nome do primeiro rei? Quem foi Davi, Davi. e por quantos anos ele reinou? Qual a missão do profeta? 40. Qual foi o último profeta que viveu na época de Jesus? Como morreu João Batista? Mas essa atividade, eu convido a vocês a não responderem agora. As que vocês já sabem, vocês podem responder, correto? Mas vamos deixar para responder essa atividade na próxima semana, junto com o Emanuel. Beleza? Depois que falar dos profetas. Quem batizou Compreendido? Jesus. Compreendido? Sim. João Batista foi Recapitulando quem aqui, batizou se você Jesus. souber a resposta, você pode fazer já, adiantar. Se não, você espera a explicação de Emanuel, que será na próxima aula sobre os profetas. João Certinho? Batista morreu porque aquela mulher do rei queria a cabeça dele. Muito bem, parabéns para você. Acertou, isso mesmo. Mas Emanuel vai falar melhor por quê e quando foi, quem foi a mulher, quem foi Herodes, ele vai contar tudo direitinho. Ele tava Agora- fazendo muito negócio pra Deus. Muito bem, isso mesmo. Gente é esperta, viu? Parabéns. Eu posso falar uma coisa, professor? Por favor. É Joga uma dura aí, coisa. Mariana. Que é sério. Eu lembro até hoje. Quando eu estava no primeiro ano, eu estudava Você tem em que série? escola. Todos aqui estão na mesma série? Como é que é? Me explica aqui. Sim, eu a acho gente tá que na 4ª. Ah, todo mundo se conhece. Sim. Ah, todo mundo se conhece. Ah, muito bem. Não. Tipo, eu conheço algumas pessoas aqui. Tem algumas que eu não conheço, que Tem gente que é metida, né? Fala aí. Tem Brincadeira. algumas pessoas aqui que eu não conheço direito, mas eu sei quem é. Sabe quem é, né? Segue no Instagram, com certeza. Marina não conhece porque ela é nova. Ah, sim. Mas Muito todo bem. Então, Agora, para acabar, gente, para acabar... posso falar a coisa que eu ia falar? Isso, pode falar. Então, é porque quando eu estava na primeira série, eu estava estudando em uma outra escola. Hoje em dia eu estudo na PASB, na PAN, né? Mas eu estava estudando em outra escola, na minha primeira escola da minha vida, Sim. que eu estudei. E aí, Conta pra nós. eu estava no primeiro ano, e minha professora falando sobre Deus. Ela falou uma coisa muito nada a ver. Ela falou uma coisa muito nada a ver. O que Ela ela falou- diz de Deus? Ó, então ela disse que Deus era pai de Jesus, né? E que quando Jesus foi à Terra, ela disse que Deus ficou com inveja de Jesus. Vê se pode. Ela disse Deus que com inveja de Jesus? Sim. Aí ela disse que Deus mandou matar Jesus. Vê se pode uma coisa dessas. É completamente errado. Muito nada a ver. Deus... Emanuel vai falar Agora sobre Deus. eu tô imaginando a Bíblia reescrita. Aliás, Emanuel vai falar sobre Jesus. Rapidinho. Emanuel vai falar sobre Jesus e como aconteceu toda essa história. Mas de início eu falo que a sua professora está equivocada. Diga, Carlos Alberto. Eu tô imaginando a Bíblia reescrita desse jeito que essa professora falou. Doideira, né? Agora, partindo do ponto que você falou, por falar em Bíblia, eu convido a você a ir rapidinho no 10º encontro, Divisão da Bíblia, Antigo Testamento. Enquanto você abre, eu vou falando aqui. Meus irmãos, tudo isso que nós acompanhamos
desde lá do início, quando nós falamos do Gênesis, quando nós falamos da Terra Prometida, quando nós falamos do dilúvio, quando nós falamos do povo que andou sobre as águas, enfim, nós estamos falando do Antigo Testamento. Não sei se você sabe, mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela é dividida em duas partes. Um Antigo Testamento e um Novo Testamento. Aí vocês podem perguntar, quem foi que escreveu o Antigo Testamento? Quem foi que escreveu? Me respondam, por favor. Quem foi que escreveu o Antigo Testamento? Vamos falar agora só do Antigo Testamento. O Novo Testamento, Emmanuel vai falar na semana que vem. Mas o Antigo Testamento. Quem pode responder? Alô? Acho que foi Jesus ou os 12 discípulos dele que escreveram o Primeiro Testamento. Muito bem. Quase certo. Quem escreveu a Bíblia foi Deus. Foi Deus. Mas aí vocês podem perguntar, mas Deus desceu do céu, pegou a caneta, ou então pegou o notebook, ou então pegou o iPad, ou então pegou o iPhone e digitou lá Gênesis 1. No início, Deus criou o céu e a terra. Foram os profetas. Foram os profetas. Foram aquele povo que eram suscitados por Deus. Gente, o que eu vou explicar agora para vocês não é algo que eu posso comprovar com a ciência, mas eu posso comprovar com a fé. Foi uma inquietação que aquele povo sentiu no coração, uma inquietação dada por Deus, uma inspiração. Sabe quando a gente tem uma inspiração de fazer algo? Pois é, aquele povo teve uma inspiração que é dada pelo próprio Deus, e daí surgiu a Bíblia. Aí surgiu os textos bíblicos, os textos que o autor é Deus, mas no qual ele usou o povo dele como instrumento para escrever aquilo, para digitar aquilo. Mas não é digitar, como é que fala? Para escrever aquilo na qual o Deus colocava nos seus corações. E assim foi a Bíblia. Mas o autor da Bíblia é o próprio Deus. É o próprio Deus Pai que é o autor da Bíblia. A palavra Bíblia, meus irmãos, ela vem do grego e significa livros. Sobre a Bíblia, eu vou mostrar a minha Bíblia para vocês. A minha Bíblia é um pouco diferente das suas. Eu sei que um passarinho me contou que a Bíblia de vocês é azul. Parece que é a nova tradução da CNBB, uma coisa assim. Um passarinho me falou aqui, voou aqui no quarto e me disse que a Bíblia de vocês é azul. Parece que é. Mas é diferente da minha. A minha é marrom. Mas o que não importa a capa, o que importa é o conteúdo, que é o mesmo. A Bíblia, meus irmãos, vocês me escutam? Vocês estão tão quietinhos? A gente consegue te escutar assim, só tá prestando A atenção Bíblia mesmo. é como se fosse uma biblioteca. Imagine uma biblioteca que é lotada de livros. É assim a Bíblia. Porque a Bíblia, ela não é igual a história da Rapunzel, ou a história da Branca de Neve, ou a história de quem você quiser, do Harry Potter. Onde inicia com um assunto, percorre o meio sobre o mesmo assunto e termina com um final feliz ou triste da mesma pessoa do mesmo assunto. Não. A Bíblia, dentro dela existem vários livros. Livros de cânticos, de salmos, de profecias, de histórias, contos alegóricos. Então, veja, a Bíblia, ela não é um livro só. Ela é vários livros contidos em um livro. Vocês entenderam? Vários livros contidos em um livro. Uhum. Até aqui, alguma pergunta? Vamos para a gente acabar, já sei que vocês estão com fome. Capítulos. É tipo um livro de vários capítulos? Parecido, mas só que um livro de vários capítulos, ele tende a falar sobre o mesmo assunto. E aqui ele narra histórias, ele conta perseguições, ele conta acontecimentos que aconteceu com o povo. É igual o povo de cabeça dura. São histórias que aconteceram lá no passado e nós sabemos hoje pelos escritos que está na Bíblia, entendeu? Essa é a nossa fundamentação.
uma das nossas Você fundamentações. disse Abraão no início, tipo, das aulas todas. Eu não me lembro se disse Abraão em elas. No início da aula toda, Não no início dessa aula, tipo, das aulas, quando a gente não, nós começou. não falamos de Abraão hoje, não. Mas eu tô falando no início das aulas com Emanuel, entendeu? Não falou do Gênesis, não falou do Bíblia dilúvio, não inteira. falou do maná. Então, esses pontos estão na Bíblia, no Antigo Eu Testamento. li a Bíblia inteira. Isso. Agora eu quero contar um testemunho interessante, que eu quero que vocês percebam. Meus irmãos, ao mesmo tempo que os escritos da Bíblia foram escritos há séculos, há muitos séculos, há muito tempo atrás, quando nós olhamos quem lê a Bíblia, para ser sincero, fala a verdade, quem já leu a Bíblia, pelo menos com o papai ou com a mamãe? Diga eu, só diga eu. Eu. Muito bem. As histórias que há na Bíblia, se nós podemos analisar, se nós analisarmos, aliás, e trazermos para o nosso acontecimento, para o tempo presente, nós vamos perceber que as histórias que aconteceram lá na Bíblia até hoje acontecem. Quer ver um exemplo? O exemplo lá do povo de cabeça dura. Vai falar que você não conhece uma pessoa que é pirracenta, que a gente pede para fazer uma coisa, faz uma coisa totalmente diferente, que é cabeça dura. Hoje existem pessoas que são indiferentes com Deus, que não fazem a vontade de Deus ou não fazem a vontade dos seus pais, igual o povo do Antigo Testamento. O povo sem fé, o povo que troca a graça de Deus por ídolos. Isso acontece do mesmo jeito. É como se a história se repetisse. Então, a Bíblia, sendo a palavra de Deus, ela é tão atual quanto nós podemos imaginar. A Bíblia, ela ainda assim, ela é atual. E ainda sobre a Bíblia, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, que no caso a nossa Bíblia católica, nós somos católicos, apostólicos romanos, a nossa Bíblia ela é composta por 73 livros. Gente, grava isso. A Bíblia católica, a Bíblia na qual a religião que você segue, que é a religião dos seus pais, ela tem 73 livros. Por isso que eu disse que ela é uma biblioteca. Sendo 46 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Eu vou repetir para você não se esquecer. A Bíblia, ela é uma biblioteca. Sendo biblioteca, ela tem 73 livros. 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Dá até para fazer uma música, né? Facinho. Aí, se você fazer a conta, 46 mais 27 vai dar 73, gente. Mas pronto, 73. O Antigo Testamento, como eu já disse, é uma mensagem de Deus preparando o povo para a chegada do Salvador. E também a história de um povo, os hebreus em luta pela sobrevivência e sua resistência contra a guerra e escravidão. Resumidamente, é isso que contém no Antigo Testamento. Rapidinho aqui para terminar. O Antigo Testamento, nós estamos na página 30 aqui da apostila. Você pode acompanhar comigo, se você quiser. Helena Chagas levantou a mão, ela quer perguntar? Ou eu que estou doido? Eu levantei, mas foi um tempo atrás, eu nem lembro qual era a minha pergunta. Desculpe, então, é porque eu não vi. Mas quando você quiser falar, você pode ligar o microfone e falar, professor, eu quero falar. E a gente vai. Beleza? O Antigo Testamento, ainda sobre o Antigo Testamento, para acabar, eu juro para vocês que está acabando. Vocês estão com fome, se vocês querem acabar a aula de catequese logo. O Antigo Testamento é dividido em 4 partes. 4 partes. O primeiro é uma palavra difícil, que significa Pentateuco. A primeira parte, que é o Pentateuco, ele contém 5 primeiros livros. E esses livros são tirados da Torá, que para os judeus significa a lei. Para os judeus significa a lei. E desses livros pentateucos, nós temos o Gênesis, que é a origem da vida e da história. No Gênesis nós
falamos de Adão e Eva e tal. Do Êxodo, nós vimos lá Deus que liberta e forma o seu povo. Nós temos o Levítico, que é a formação de um povo santo. Nós temos também o livro dos Números, que é a caminho da terra prometida, igual nós escutamos. Nós temos o Deuteronômio, que é projeto de uma vida nova em sociedade. Enfim, os Pentateucos são esses, viu? Seguindo aqui na nossa lógica aqui, nós temos os livros históricos, gente, livros históricos. Se há históricos, eles falam de quê? Da história, né, gente? Pelo amor de Deus, da história. Que é a história desde a conquista da terra até o exílio da Babilônia. Aqui nós temos Josué, nós temos Juízes. Observe que, entre parênteses, tem a abreviação. JS é Josué, e JZ é Juízes. Não sei na Bíblia de vocês, mas para facilitar, as edições, elas criaram, eu não sei como chama isso, não sei se é marcação, é uma marcação com a sigla. Então, aqui, entre parênteses, está JS, JZ, primeira SM, então são as abreviações dos livros, beleza? Reis, Esdras, Tobias, Judite, Macabeus, então são a imensidão. Continuando aqui, da ordem, são 4. Tem os livros sapienciais, que aqui nós temos Jó, que fala da verdadeira religião. Nós falamos dos salmos, desses livros sapienciais. Como eu disse que Davi escreveu vários salmos, não é verdade? Então, estão na parte dos livros sapienciais. Eclesiastes, a felicidade de viver o presente, os cânticos, o mistério do amor, a sabedoria, o livro da sabedoria, por incrível que pareça, ele fala da sabedoria, é muito interessante. O livro do Eclesiástico, enfim. Seguindo aqui, por último, já foi 4? Foi. Nós temos os livros proféticos, que são os livros dos profetas, no qual se é profeta, fala das profecias. O que é profecia? Aquilo que Deus manda avisar ao seu povo. Mas aí Emanuel vai falar na outra aula. Até agora, alguma pergunta? Aproveita, gente, que nós estamos acabando. Eu juro. Não. Não, né? Muito bem. Nenhuma pergunta sobre a Bíblia, nem nada? Não. Marina? Não quer perguntar, não? Então, ótimo. Então, é isso aí. Se vocês observarem, na página 32, nós temos uma cruzadinha. Quase que eu fugi a palavra. Na verdade, é um diagrama, né? Mas essa atividade nós vamos deixar também para a próxima aula. Mas se você quiser tentar responder, você fique à vontade. Mas será cobrada para nós fazermos na próxima aula, no próximo encontro. Tá certo? Então, nós acabamos por aqui, já que ninguém quer perguntar mais. Antes de nós irmos embora, tem a oração. E só mais uma coisa. Você que não colocou o nome no comentário, por favor, gente, coloca seu nome, digita seu nome aí no comentário, que é a nossa lista de presença, tá bom? Então, você coloque seu nome. Tá certo? Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo já escreveu o nome? Não, ninguém. Só 3 pessoas escreveram o nome. Foram mais. Foram mais ou eu que sou doido e não estou vendo? Deixa eu olhar de novo. Ah, estão escrevendo agora. Bom saber. Ai, o meu foi todo junto, mas finge que tem espaço. E outra coisa, Finge é sim. porque você Eu tinha vou mandado fingir meu sim. lá no início da aula. Oi? Eu Enquanto mandei o meu isso. tipo, lá no início da aula, lá no início do chat. Ah, perfeito. Manda de novo. Os que já mandaram no início, manda de novo. É porque travou aqui, eu precisei sair e voltei. Eu acho que eu perdi. Então, você que já escreveu, manda de novo. Não faz mal, não. Enquanto vocês vão digitando, E o meu?
As nossas aulas, como vocês sabem, serão agora pelo Zoom. Então, eu convido a vocês a esquecerem o Meet. Se caso precisar voltar para o Meet, o Emanuel vai comunicar a vocês, bem como comunicar às mães de vocês, tá certo? Então, as nossas aulas agora serão agora pelo Zoom. Aí, referente ao link, essas coisas, eu peço que vocês peçam à mãe de vocês, se vocês tiverem alguma dificuldade, algum problema, para comunicar a Emanuel, para falar, oi, Emanuel, tá dando problema aqui. Joga esse pepino para ele, que ele vai resolver isso pra vocês. Me mandou, tipo, mandou pra mim um e-mail com o link da aula. Não Ele sei mandou para para mim outras também. pessoas, mas ele me mandou. Mandou para mim Também também. mandou o link. Não foi nem pra minha mãe, foi pra mim mesmo. Ah, então ótimo. Melhor ainda. Aí, Eu se caso tiver tava algum no problema, computador vendo o Classroom pra ver se tinha alguma atividade. E aí eu recebi um negocinho do Classroom. Tava dizendo Hi, Bia. Aí lá, né, mostrou. e é chique, é em inglês. Fala hi, Bia. Hi. Não, é porque Ai, meu que prosa, computador né? é computado em inglês, aí tá Hi. Mas tá, Ah, tipo, ele escreveu É, outro. o meu também foi em inglês. Sim, É porque, professor. tipo assim, o meu computador tá realmente configurado em inglês. muito bem. Brincadeiras à parte, eu agradeço a vocês por mais essa aula de catequese. Mas antes de agradecer a vocês, eu quero agradecer o autor de tudo e o autor das nossas vidas, que é Deus. Então, rapidinho, eu convido a você a fechar os seus olhos e, por um instante, nós possamos agradecer a Deus assim. Senhor Jesus, amado da minha alma, eu te agradeço por mais um momento de espiritualidade e conhecimento da tua santa palavra e dos teus santos desígnios. Eu peço que o Senhor me confirme neste bom propósito de continuar seguindo os teus caminhos e os teus passos. Amém. Lembra do joia? Vamos fazer para terminar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Livrai-nos Deus, nosso Senhor, no coração agora, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim. Amém, gente. Fala amém. Todo mundo, amém. 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 Boa semana para vocês. Amém. Quem não escreveu, dá tempo ainda de escrever o nome no chat. Pelo amor de Deus, escreve aí. Até mais, viu? Tchau. Quem tiver dúvida, pode ficar, viu? Caso tenha alguma dúvida, queira falar mais.